queria chamar aqui na frente a Edina, a Larissa e toda a equipe da VEM, por favor. Tá chiquésima hoje? Você veio moçambiquês hoje? É? Tá certo. Vem cá, cadê a Isabela? Tá aí? Não veio hoje não? Fica aqui atrás, aqui, gente. Tem espaço aqui atrás. Vem cá. Dilma, tá? Isso. A Lena está viajando, né, Natália? Né? Tá viajando? Tá viajando. A Lena, quem mais? O Éder. O que você está fazendo aí? Você não ouviu, não? Estava conversando, né? Igual menino levado. Depois ajuda. Depois ajuda. Bom, o negócio é o seguinte. Nós, como igreja, estamos enviando essa semana a Edina para Moçambique. Essa aqui. Essa aqui vai ficar estudando e com vistas a fazer vestibular, tal, para medicina e tal. Então, a nossa equipe da VEM está planejando as coisas já há muito tempo. E vocês, como igreja, têm contribuído na medida que Deus tem falado ao coração de vocês. Queria chamar a Marilúcia, vem cá também com a Isabela. Vem cá, fica aqui. Não é? E nós, graças a Deus, demos conta de comprar a passagem. Foi 3.300 mais ou menos. Passagem até Moçambique. Ida e volta. Tem que marcar ida e volta. A Edina conseguiu já o visto no passaporte. Já conseguiu também a entrada e tal. Vai ter que chegar lá. Vai ter que ainda ter mais um outro visto para permanência, que custa mais ou menos R$900. E nós conseguimos até agora $300 para ela ir. Você hoje ainda pode contribuir, se você quiser, pega o envelope lá e coloca assim, Edina, o que Deus falar no seu coração. E nós vamos transformar em dólar, para colocar na mão dela, para ela ter esse início de carreira lá em Moçambique. Ela vai ficar na casa do missionário Josias, que está muito doente. É aquele que está no vídeo WhatsApp, já necrosado por dentro, que o Labiano disse, está quase morrendo. Está coincidindo com a data da Edina aí, correto? As informações estão corretas? Então, ele está deixando viúva, e essa casa, ele é brasileiro, de Brasília, e a viúva está em Moçambique, não sabemos se vai voltar ou não, mas a Edina está indo para ficar nessa casa. Imagina, vai chegar já com essa situação desse senhor quase falecendo. Então Deus vai juntando todas as coisas, e você como igreja vai se inteirando de tudo isso. É o que nós podemos fazer por enquanto. A Edina tem que correr atrás de outras parcerias. Nós não vamos dar o sustento total dela, nós estamos enviando e dando uma parte do sustento dela, que é o sustento dela lá, que é muito pouco, R$400 por mês. E a Larissa vai ficar aqui, nós vamos ajudar a Larissa também aqui. Porque a Marilúcia e a Isabela, a partir da Marilúcia, que ela que é dona da casa, né, Isabela, a Marilúcia abriu a casa. A Marilúcia é mãe do Raulzinho, né? Abriu a casa dela para que a Larissa ficasse lá. Entendeu? A Marilúcia é pobre, é viúva, e Deus faz assim. Nós temos aqui na vida muitas casas vazias aí. Mas Deus levantou a viúva. Isso é para você pensar. Na próxima vez que você tiver a oportunidade de ajudar pessoas, você abrir a sua casa. Você está perdendo uma grande oportunidade que Deus está dando para a viúva. Não é para exaltá-la, não. É para falar biblicamente o que está acontecendo. E não estou com raiva, não. Pode ficar tranquilo. É porque Deus vai fazendo assim. Tivemos 2 outras pessoas que ofereceram suas casas. A Aldeci, está aqui a Aldeci hoje? Não?
que ofereceu a sua casa, mas a sua casa, por ser ali perto do bairro Lagoinha, muito no meio daquela, é uma casa muito boa, enorme, mas não tem ônibus perto. E a Larissa, mocinha, tem que estudar o dia inteiro e vir à noite. Então não deu para ficar lá. E a outra casa foi a Fernanda, que acabou de casar com o Alessandro. Já tem 2 filhas lá e abri a casa, mas por algumas circunstâncias de trabalho do Alessandro, a Larissa não pôde ficar lá. Então vai se agregar a essa família aqui, né? Você vai ter agora 2 filhas e eu vou ser o pai dela. Aí você imagina o nível que vai ficar o negócio, né? Então, mas nós como igreja, nós vamos tomar conta da Larissa, ajudando a Marilúcia na sua dispensa, nas suas despesas mensais. Por quê? Porque é uma boca a mais, é uma pessoa a mais. E para a mãe dela fazer o trabalho lá em Moçambique, porque ninguém falou para ela fazer isso, é o Espírito Santo. Você acha que eu falei alguma coisa? Não, você vai para Moçambique. Não, é o Espírito que falou. Ela está deixando a filha, são só as 2 praticamente, não é? E está indo. E a filha está ficando. Isso é obedecer a Deus. O que Deus está falando para você ajudar? Para você fazer? No seu conforto, naquilo que é o meu conforto, naquilo que você tem, naquilo que eu tenho. Já que você não vai, mas você e eu estamos indo a partir da vida dela. Então eu posso ir incentivando, orando, contribuindo e ajudando em tudo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então nesse momento nós vamos orar e abençoar a vida da Edina, para ela ir na paz do Senhor. Vai embarcar às 7 horas da manhã, na quarta-feira, dia 29. E aí a gente vai saber notícia depois. Amém, Edina? Quer falar alguma coisa? Não? Você quer falar alguma coisa? Hã? Só consegui, né, pastor? Manda, Brasa. Primeiramente, eu quero agradecer essa igreja, porque essa igreja é a minha família. Então, eu quero agradecer a todos vocês, desde já, né, pelo carinho de vocês, pela atenção, pelo cuidado de vocês para comigo, para com a Larissa. Eu não tenho palavras para expressar, mas a palavra é gratidão. Eu estou indo em obediência a Deus. Às vezes, muitas pessoas falavam, sua filha vai ficar. Mas, primeiramente, eu obedeço a Deus. Deus falou para eu ir. E, primeiramente, eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Por isso eu estou indo, em obediência ao Senhor, porque Ele me chamou para eu ir. E para deixar a minha filha, que vocês vão ser a família dela, vai estar cuidando dela, tenho certeza, porque é promessa de Deus para a minha vida e para a vida da Larissa. Muito obrigada, querida igreja, eu amo todos vocês, cada um de vocês, desde já. Com o meu carinho para vocês, um abraço a todos vocês aqui. Isso. Você vai almoçar com a gente? Então, aí você depois, você pode dar um abraço, um beijo, etc. E não dê oferta pessoal para ela, para você se esconder. Dê no envelope. Não precisa nem pôr nome. Só põe assim, Edina, e põe o valor lá. Não vai lá assim, aqui, está aqui para você. Não faz isso não. Desapareça. Esconda-se. Quando você for dar uma oferta. Isso é de Deus, tá? E só terminando antes de orar por você, a Edina ora comigo. Nas manhãs, desde quando eu cheguei em Uberlândia, na segunda igreja presbiteriana. O fruto é isso, dá nisso. Então, desde 2002, tem 15 anos que a Edina ora de manhã. Claro que, ultimamente, por causa das atividades, quando esteve em Pontalina, ela não pôde orar de manhã. Mas ora desde aquela época da segunda igreja. Continuou a orar na vide, e continua a orar na praça, e agora está indo e Deus está enviando. Claro que pode. É só ir lá na maquininha, na hora do dízimo e oferta, ou depois fala com o Marquinhos. Marquinhos está aí? É você que está com a maquininha? E ele vai pôr lá assim na maquininha, Edina. Quase que a gente não escuta, né? A Edina falar nada aqui na igreja. Ela é muito tímida, tem um temperamento introvertido. Mas nós precisamos crer que se Deus estiver enviando a Edina para simplesmente orar,
naquele lugar, é a vide que está sendo plantada lá para estar orando. Né? Porque às vezes a gente pensa que missionário é aquele que faz, e que vai mandar relatório, que vai converter a Moçambique inteiro. Nós não temos a dimensão do que isso significa no reino espiritual. Então ela precisa mesmo das nossas orações. É um lugar onde há risco de doenças, né? Como malária, como outras doenças que a gente nem imagina. E ela vai precisar, irmãos, da nossa cobertura espiritual. Então, eu peço a você que, quando se sentir movido para orar por um missionário, está aí, pensou assim, vou orar pelo Nael, vou orar pela Beatriz, né, que são filhos de missionários nossos aqui. Não é à toa, é o Espírito Santo te levantando para colocar na brecha da intercessão. E é isso que nós queremos, esperamos que a VID, como igreja, faça. Vaneide, vem cá. A Vaneide vai ser a ponte entre a Edina e a VID, não sou eu. Nós temos lá na diretoria da VEM essas pessoas que fazem as pontes para os missionários. A ponte para a Edina é a Vaneide. Então fale tudo com a Vaneide a respeito da Edina, que vão ser as irmãs mais próximas. Vamos lá, Vaneide, você vai orar. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar. Estenda suas mãos para cá, por favor, para sinal de bênção para ela aqui. Amém, Jesus. Nessa manhã nós queremos colocar a vida da Edina diante do Senhor, que o Senhor a abençoe nesse tempo em que o Senhor mesmo preparou para ela, para que com seus dons e talentos que o Senhor deu a ela possa ser bênção naquele lugar, que ela possa ser bênção, ó Deus, naquele país, com as pessoas, ó Deus, em que ela irá exercer, ó Deus, o seu dom. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, que o Senhor a livre, ó Deus, de todo mal. E que em nome de Jesus ela seja usada pelo Senhor. Que ela seja instrumento vivo do Senhor naquela nação. Amém. Que nós possamos abençoá-la como igreja, como corpo do Senhor, que é uma parte do Senhor que está indo, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Que alegria estar aqui hoje. Hoje nossa manhã vai ser diferente, uma dinâmica diferente. Estou animadíssimo para o que vai acontecer. Estamos já orando sobre isso há algumas semanas, desde que a gente bateu o martelo, eu e o Alan, sobre essa manhã. E essa manhã começa com um bate-papo um dia ali no café, acho que na segunda-feira, o Marcos PM, ele veio, Saulinho, será que a gente podia, numa segunda-feira, à noite, né, onde tem uma reunião preciosa lá na casa do seu Otílio, você pode ir lá bater um papo com a gente sobre ideologia de gênero? Né? E aí eu falei, Marquinhos, vamos fazer uma coisa mais ampliada, vamos fazer domingo de manhã, lá na igreja. Né? Se tem uma coisa que nós, como igreja, precisamos e devemos nos envolver, são com todas essas polêmicas que vão surgir na sociedade, porque a igreja é a sociedade. A igreja é uma esfera de influência na sociedade. Né? E assim surge, nós marcamos uma data, preparamos e pensamos juntos. Eu estudei algumas coisas que para mim, eu tinha uma noção geral, sabia, estava lendo, acompanhando algumas discussões, e aí a gente então começamos a estruturar e chegamos no dia de hoje. Né? Obrigado, Zé. E aí, nós estamos com um tempinho bom aqui, porque olha, nossa logística aqui foi boa, a partir do Alan, são 11 horas. Né? Nós vamos dividir em basicamente 2 momentos a manhã de hoje. Tá? Eu quero trazer uma exposição aqui, geral, de fundamentos, trazer alguns princípios fundamentais para entender essa discussão toda sobre ideologia de gênero. Tá? E aí, num determinado momento, por volta de 15 para meio-dia, 11h40, 15 para meio-dia, nós vamos fazer pequenos grupos. Tá? Eu vou explicar como é que isso vai acontecer, quem vai estar à frente desses grupos, já estão avisados de antecedência. E nós vamos ter esse tempo para que você pergunte. Tá? É um assunto que suscita muitas questões, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos porquês, e nós também não temos a pretensão de responder todos eles, até porque é um assunto vasto, que vai pegar em muitas vertentes. Né?
Claro que, independente das perguntas, a gente tem um princípio absoluto que nós vamos começar falando dele, né? Mas nós estamos tendo uma escola na Jocum, eu já falei isso aqui outras vezes, que é uma escola de aconselhamento, que tem como objetivo desenvolver, estudar e se preparar para essas demandas atuais que a gente tem por aí, né? Então tivemos aulas sobre suicídio, por exemplo, tivemos aulas sobre dinâmica da família, tivemos aulas sobre aconselhamento infantil, entre muitas outras coisas, e essas 2 últimas semanas foram aulas específicas sobre sexualidade, aconselhamento e sexualidade, né? E Deus foi maravilhoso demais, como sempre Ele é, e eu vi Deus assim, literalmente, onde Ele nos trouxe, Ele permitiu estar aqui semana passada, ou domingo já é semana, né? Então, retrasada e a passada, as 2 pessoas mais capacitadas no Brasil, hoje, cristãs, para falar sobre o assunto. A primeira, que veio há 2 semanas atrás, chama Andréia Vargas. Alguns devem conhecer, já pregou aqui na VID, né? Ela veio rapidamente, não deu nem para envolvê-la na VID, porque são pessoas que, quando você chama, você tem que ficar com ela 2 ou 3 dias, porque ele tem muita agenda e tal. Então, a Andréia Vargas veio, a gente teve a aula com ela de manhã à tarde por 3 dias intensos, né? E semana passada, foi embora hoje cedo, deixei ele no aeroporto, veio um homem, um rapaz, que é teólogo, filósofo, artista, enfim, e está muito inserido nessa discussão, chamado Davi Heiker. Ele mora em Belém, é hoje presidente do Êxodos. Êxodos Brasil é um ministério que aglutina, faz um diálogo com todos os outros ministérios no Brasil que trabalham diretamente com sexualidade. E ele é hoje uma referência no nosso meio para falar de todo tipo de assunto polêmico com sexualidade, com muita propriedade. Ele é um pensador, ele é teórico, um cara que lê e estuda profundamente nessa área. Nós tivemos aula, por exemplo, de feminismo, uma aula profundíssima para entender o que é o feminismo. Mas não é entender a maneira gospel, assim, ficar procurando capeta onde não tem capeta. Não tem absolutamente nada a ver com isso, irmãos. É entender a dimensão disso, como é que isso é estruturado no seio da sociedade, da onde começa isso, como é que começa essa praga e vai disseminando no nosso meio, e como é que isso vai entrando dentro de nós. E tivemos aula com ele de ideologia de gênero, né? Então foi tão interessante que 2 semanas intensas para calibrar esse pessoal que está fazendo a escola, são missionários que atuam diretamente nessa área, e eles que vão estar facilitando os grupos, que eles se prepararam para isso, estudaram, a gente deu algumas orientações aí, e depois, no segundo momento, nós vamos fazer alguns grupos para a gente bater esse papo e você poder perguntar algumas coisas, né? Então é isso, ok? À medida que eu falar, você pode ter perguntas, você anota ela ou guarda ela na mente. Quando for para os pequenos grupos, você vai debater isso um pouco. E no final também nós vamos ter um terceiro movimento para concluir isso, que é orar. Não existe outro movimento mais relevante do que uma igreja que se posicione em oração com o que está acontecendo na sociedade, né? Então nós vamos falar disso. Então hoje a palavra vai ser bem interessante, dinâmica, temos alguns vídeos rápidos, temos alguns conceitos, vai ser tudo didático, e é isso aí. Vamos lá? Ok. Então hoje, se a gente puder dar um nome aí interessante para nós, ideologia de gênero, uma perspectiva cristã, né? Você tem ali ao fundo 3 capas de revistas que saíram nos últimos meses, 3 matérias, 3 chamadas de revistas impressas que nós temos e online também, que de alguma maneira tem uma influência direta na sociedade, né? E eu quis intencionalmente colocar isso, porque isso é um assunto que já tomou uma proporção bem disseminada na sociedade, né? Então você tem essa revista aqui, destinada a um público de pedagogos, de pessoas que estão vinculadas diretamente à educação, que traz essa capa com um menininho vestido de princesa, e vamos falar sobre ele, né? Como lidar com um aluno que se veste assim, né? Então, algumas discussões estão acontecendo, e claro, gente, isso aqui não é tirado da cartola, né? Isso aqui não está falando de um mundo que não acontece, né? Você tem a outra, muito, que eu tentei até comprar ela, eu queria comprar ela, tentei pela internet, mas está totalmente esgotado, é uma capa, a National
Geographic, que vai falar sobre gênero. Eu tenho essa aqui que é em inglês, mas tem a edição em português também, mas esgotou completamente, que vai falar. Isso aqui é um menino, né? E uma edição da Veja que saiu há pouco tempo, com essa máxima que meu filho é transexual, né? Mas vamos entender um pouco isso? Antes de qualquer coisa, abra sua Bíblia comigo em Mateus 16. Esse texto é um dos mais preciosos para a gente falar sobre esse assunto. Mateus 16. Nós vamos ler 3 versículos aqui, palavras de Jesus. Presta atenção nisso aqui. Mateus 16 diz o seguinte: os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que ele desse alguma prova de quem ele era. Sua resposta foi assim: vocês têm um ditado, ou vocês têm uma maneira de saber, de orientar as coisas, que quando o céu fica vermelho de noite, o marinheiro fica contente. Quando o céu fica vermelho de manhã, o marinheiro fica em alerta, ou seja, você sabe quando vai chover e quando não vai chover, pelo seu discernimento. Se para vocês é fácil a previsão do tempo, por que tem tanta dificuldade em interpretar os sinais dos tempos? Só até aqui. Jesus ele traz uma preciosidade aqui que é atualíssima demais e que nós não podemos perder de vista como igreja, que está aqui em Mateus 16. Quando pessoas, lembra comigo quem era um fariseu, quem era um saduceu, era alguém totalmente voltado para a lei, para a Torá, é alguém que tinha conhecimento e discernimento daquilo que a gente chama de religião, por exemplo. Era alguém que estava totalmente envolvido e tinha o conhecimento, e talvez até de cor, alguns deles, de toda a perspectiva do Pentateuco, de todas as narrativas que vieram ali para nós hoje no Êxodo, sobre Moisés, sobre o povo, sobre Egito, sobre tudo aquilo que tinha acontecido, tabernáculo, guardavam, com certeza, com muito zelo, todas as festas, os rituais. E aí essas pessoas vão procurar Jesus, inquieto, pela maneira como Jesus sempre se posicionava, Filho de Deus, né, como ele vinha falar sobre o reino, como ele vinha se autodeclarando como alguém que vinha em nome de Deus para essa geração, para o mundo, como Salvador. E aí eles vêm mais uma vez para cima de Jesus, tentando questionar a postura de Jesus, e Jesus traz algo muito precioso aqui, e está trazendo para nós, e esse é o princípio da discussão. Jesus fala assim, em outras palavras, né? Gente, presta atenção. Vocês são tão bons e excelentes em pensar as coisas, em saber a hora que vai chover, e por isso tem que ter um tipo de comportamento ativo para mudar a plantação, para que ela não se perca com excesso de chuva. Você tem um discernimento das estações do ano, você consegue saber a hora de fazer isso, a hora de fazer aquilo, você consegue ter domínio de uma série de questões, até da natureza, para que você possa sobreviver ao que está acontecendo por aí, mas tem padecido por não conseguir discernir os sinais dos tempos. Você tem se perdido no caminho, porque não consegue ter um olhar para o que está acontecendo, para além daquilo que você está controlando, para além daquilo que você sabe sobre a sua vida. Você tem padecido por não conseguir perceber a sociedade, o que é o século XXI, que mundo nós estamos vivendo, né? E se meu povo perece porque falta conhecimento, de fato a gente dialoga rapidamente que faltava e talvez não, sem dúvida nenhuma, falta para nós hoje conhecer mais da perspectiva da palavra de Deus. Qualquer assunto, irmãos, preste bem atenção nessa máxima, qualquer assunto hoje de existência, de sociedade, de vida, nós encontramos aqui dentro. Qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de verdade absoluta, qualquer tipo de dimensão que possa gerar um sentido, gerar um norte, apontar um rumo, nós temos aqui.
O que nós padecemos hoje, Jesus confrontava isso naquelas pessoas, é porque nós nos detemos com outras coisas e vamos ficando débeis. Você fica débil de entender os sinais dos tempos. E aí você é pego de surpresa. E aí você fica com muito medo. Quando você não entende os sinais dos tempos, o que você tem? Você tem medo. Porque o sinal está acontecendo, as coisas começam a acontecer, você não consegue explicar o que é, e você vai ficando com medo. Medo da sua família, o que vai acontecer com seus filhos, o que vai acontecer com sua casa, o que vai acontecer com o mundo. Né? E se tem uma coisa que a Bíblia nos orienta, que a gente não precisa ter medo. Medo de quê? Quem tem a eternidade dentro de si vai ter medo de quê? Uma das primeiras falas de quando a gente ouve ou começa a ver os dados do que está acontecendo, do que é a ideologia de gênero, o transgênero, a transexualidade, crianças transgêneros, e assiste o Fantástico, aquela série de reportagens, o seu primeiro sentimento, ou de muitas pessoas, é de medo. Agora, ora, no amor não existe medo. Medo? Medo de quê, irmãos? Eu talvez seria o que teria que mais ter medo aqui, porque eu tenho um filho de 3 anos e um outro dentro da barriga da minha esposa. Se está assim agora, imagina quando meu filho tiver 15. Medo? Não, não tenho medo. Então, primeiro princípio, eu e você, nós somos chamados a entender os sinais dos tempos. Sem isso, a gente não pode nem continuar aqui. Né? Sem combinar, e isso é interessante demais, quero reforçar alguma coisa que já foi colocada no WhatsApp da vida de hoje, pelo Alan na madrugada. Você tem coisas acontecendo que Deus vai se revelando. Né? Tem uma profecia, no final, e até, por favor, Alan, você talvez fale melhor um pouco sobre isso, mas só aproveitando que eu estou com o microfone, tem uma profecia que foi dada há quase 20 anos atrás, de coisas que já estão acontecendo. Deus quis visitar um homem e deu para ele uma visão sobre os sinais dos tempos, coisa que talvez para aquela época, 1998, né, Alan? Seria uma coisa bem surreal. E hoje, você ouvindo essa profecia, você vê que não é tão surreal assim. Se você lê a Bíblia, se você começa a se posicionar sobre os sinais dos tempos, não é tão surreal assim. Ok, esse é o primeiro princípio. Agora vamos para outro, que é muito absoluto, que não dá, definitivamente, para a gente pensar a ideologia de gênero sem essa perspectiva aqui. Agora vai lá para o início de tudo. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 1, 26 e 27. Deus disse: façamos o homem, ou os seres humanos, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado, e claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou homem e mulher, macho e fêmea. Né? Pergunta que você não precisa responder audivelmente, né? Em que momento que Deus cria o homem? Está antes disso ou depois disso? A maneira como Deus coloca a mão no barro, veio antes ou depois disso aqui? É muito óbvio a resposta, via de regra, é depois. Agora, existe um detalhe aqui maravilhoso para nós. Se Deus vai criar o homem só no capítulo 2, o que ele expressa no capítulo 1, então? A ideia, a essência, o princípio, o absoluto. Isso aqui é um absoluto. Né? É um absoluto maravilhoso, onde ele pensa, junto com a Trindade ali, a ideia, como todo artista, a arte, a obra de arte, ela é precedida por uma ideia, por um ato criativo que nasce no artista. Aqui, com certeza, nasce na eternidade, uma ideia maravilhosa. Preste bem atenção nisso. O não entendimento disso vai fazer com que você seja convencido pelo fantástico e pela novela que você viu sobre o que está acontecendo. É uma ideia de absoluto. Vou criar o homem e a mulher. Como o quê? Como alguma coisa paralelo? Não, vou criar a partir do meu dedo, a partir da minha visão. Foi assim, irmãos? Não.
Qual é o absoluto? Como é que esse absoluto pode ser bem entendido a partir do que é narrado aqui? Um homem e a mulher sendo criado à imagem e semelhança. Ou seja, a expressão do que eu e você somos, irmão, não é fruto de acaso. Não é simplesmente um acidente de um monte de células se debatendo dentro de si, aí surge um corpo humano, porque as células começam a se debater, a se multiplicar, bum, surgiu. Porque é assim que, via de regra, muitas pessoas que acreditam, que advogam essa causa, que daqui a pouco nós vamos detalhar, têm em mente. É um acumulado de células, de órgãos, e aí tá. E aí o que a gente vai dar nome? Não, isso é por nossa conta. Porque se eu olho a biologia dessa forma, eu posso fazer o que eu quiser. E de fato, irmão, você pode fazer. Se a gente arranca isso aqui, você faz o que você quiser mesmo. Agora, se eu começo a entender que essa dimensão, isso aqui, a essência disso, parte da natureza do caráter de Deus, de quem Ele é, e da maneira como Ele se coloca nessa condição de criar algo a partir dele, da natureza e do caráter dele. Então, Vaneide, você como mulher é uma expressão de Deus. Eu como homem, cada um de vocês, isso é intencional, isso é absoluto. E aí eu já faço uma ressalva, é claro que a gente pode brincar com a ideologia de Gênesis, que é o contraposto, né? Claro, a gente pode usar isso como lúdico, mas Gênesis não é ideologia. Isso está errado, é equivocado. Eu vou te explicar a palavra ideologia e Gênesis, desculpa. Ideologia é insignificante para categorizar Gênesis. Gênesis não é ideologia, é absoluto. É Deus, é a natureza e o caráter dele. É a expressão do eterno aqui nas nossas vidas. Sem isso, irmão, sem esses dois... E a gente poderia, claro, desenvolver mais ainda, ir para Gênesis 2, ver como é que Deus cria, maravilhoso, a mão no barro. Nós poderíamos pegar uma série de passagens ali do Novo Testamento, que Paulo vai falar, a função, né, a natureza, a orientação do macho, da fêmea, do homem, da mulher e tudo. Mas para nós isso aqui já é suficiente, né, para a gente conseguir caminhar nesse sentido. Amém, irmãos? Você está comigo até aqui? Você entendeu que você não é uma ideologia de Gênesis? Que assim, a gente pode usar como didática, é óbvio, contrapondo em termos de jogo de palavras, mas isso aqui não é ideologia, gente. Isso aqui é um absoluto, que vem da natureza e do caráter, que vem do próprio Deus. Isso é maravilhoso. Sem isso, a gente não dá para prosseguir, ok? Bom, mas vamos lá então. Vamos começar com o início, vamos com um beabá fundamental para a gente entender sobre ideologia de gênero, tá? Agora a gente vai ampliar um pouco mais, a Bíblia fica aqui do lado, e a gente vai entender como é que esse movimento é caracterizado, ok? O primeiro deles é entender o que é sexo. O que é sexo, né? E aqui, primeira nota de rodapé, eu não estou falando de relação sexual. Estou falando do sexo que a gente chama, sabe naquele formulário, quando você vai preencher, sexo, tem duas opções, essa dimensão, de distinção, né? Olha a foto que está ali no fundo, olha que legal. Leandro, olha essa foto ali. Sabe quem que é? Não, essa aqui, ó, no fundo aqui, desculpa, no meu fundo aqui, no fundo, o erro foi meu, ele olhou lá para trás. Ali, isso aqui aconteceu semana passada, ou retrasada, não sei, é o ultrassom do meu filho. Aí o médico chega, olha que interessante. Ele vai lá, vai mexer na barriga da Diana, de repente ele vai dando um zoom, Daniel, vai abrindo. Aí fala assim, pai, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o pênis do seu filho. Aí ele falou, pai, você já tem nome? Eu falei, tem. Como é que é? Natan, com THN. É. Ah, mas não pode ser. Não, o filho é meu, vai ser com TH e N mesmo. Tá bom, ué. E tudo. Ah, e colocou aqui, ó, Natan, que tem 5 meses de existência na barriga da minha esposa. Existe já uma distinção, isso aqui é um absoluto, isso não é uma construção social, enfim, a Diana não pode ficar empurrando a barriga para que aquele pênis vire vagina, para que o Natan seja chamado de Julieta, não sei, Julieta era um nome se fosse menina, como foi menino ficou Natan. Isso é um absoluto maravilhoso, né? A Tati vai descobrir o dela semana que vem, a Mica descobriu, né? O do Raul também foi a mesma coisa, ele mandou lá no grupo a fotinha, o pênis do Levi. Se fosse uma menina, seria vagina.
Estes são os nomes que nós temos para simbolizar um absoluto que está ali, que faz parte de um processo maravilhoso da criação da vida. Então, o que é sexo? O sexo é uma distinção do absoluto de ser masculino, feminino, macho e fêmea, né? E isso não tem nada a ver com você. Você controla isso? Não, você não controla, nem se você quiser. Não, eu quero tanto fazer uma menina, tá, mas você pode querer, eu queria, mas aí Deus quis um menino, e fiquei maravilhado e feliz com o Natan. Não tem a ver com você, não muda isso. Não é por sua conta, isso aí não tem nada a ver com você. Na verdade, nada tem nada a ver com a gente, né? Quando a gente olha para o Evangelho, tudo aponta para Ele, né? Esse é o primeiro absoluto, né? Vai guardando essas peças, irmão, porque aqui nós já teríamos uma polêmica muito grande, né? Para quem é pró-ideologia, né? Agora, o que é gênero? Olha essa figura que eu achei na internet, que interessante. O meu filho vai se chamar Ariel. Quando crescer, ele decide se é homem, mulher, sereia ou sabão em pó. Mano. Você pensa que isso aqui é uma piada? Só? O professor dizendo, né? O Davi, que veio dar aula para nós, que é muito envolvido nesses assuntos, que lê muito, ele enfim, uma biblioteca ambulante, né? Dizendo que tem crianças aí, por toda uma disfunção de família e doença social que a gente vive hoje, tem criança que se autodenomina um unicórnio e tal, uma coisa assim, não é uma brincadeira de criança, é uma coisa louca, sem sentido, né? O que é gênero? Isso é interessante, aí nós vamos gastar um tempo para entender isso aqui. Gênero, isso sim, é uma construção. Aprender a ser homem e a ser mulher, se tornar homem e mulher, aprender essa orientação, ter um estímulo que possa afirmar um processo que já é absoluto dentro de mim, isso de fato é uma construção. Mas é uma construção que, se eu considero o absoluto como absoluto, é uma construção que vai ser natural. É muito natural. Vai chegar o dia, provavelmente, início de abril, que o Natan vai nascer, né? E aí, como o Anthony, que hoje tem 3 anos, vai viver uma construção onde o pai, a mãe e o meio social vai afirmar isso, vai orientar, vai ensinar, vai explicar, vai dizer, vai afirmar, meu filho, você é homem, você é menino, o menino do papai, e vai afirmar uma potência que o absoluto traz. Uma potência como homem, uma potência como mulher, como feminino, como masculino. Mas, de fato, isso é uma construção. Agora, dizer que é uma construção não deixa a gente saia justa, porque a ideologia de gênero vai pegar exatamente aqui. Opa! Se é uma construção, eu construo o que eu quiser. Mas é uma construção que só pode, que não pode negar em nenhum momento o quê? O absoluto, gente. A construção não é no ar. Ninguém constrói um castelo no ar. Não existe isso, né? Porém, pela nossa maneira, guarde essa palavra. Essa é uma palavra de ordem para a ideologia de gênero. Eu vou adiantando um slide que tem. Desconstrução. Uma maneira como a gente vive em sociedade com a necessidade que a gente tem de desconstruir absolutamente tudo, porque existe um vazio, existe uma angústia latente no homem no século XXI. Então, para lidar com essa angústia, Daniel, ele vai desconstruir, ele quer gerar algum tipo de movimento que desconstrói, que questione, que suspenda os absolutos. Quem nunca ouviu isso na faculdade? Eu ouvi isso meu tempo todo na psicologia. Vamos suspender os absolutos. Você acaba, então, gerando uma terra fértil para dizer o seguinte, bom, vou falar do Ariel aqui, né? O Ariel, ele tá bom, nasceu, vai chegar o dia que o Ariel vai inaugurar. É Ariel, provavelmente porque a mãe já fez o ultrassom e viu que tem um pênis e não uma vagina, né? E aí, se essa mãe, de fato, aderir à lógica, ela vai deixar que o Ariel possa se perceber como criança. E preste atenção nisso. Gente, criança não é adulto. Isso você tem que lembrar disso, tá? Porque se você não lembrar disso, você vai pensar que é a mesma coisa. Criança, no lúdico, no seu processo de brincar, ela vai gostar de coisas de menino e de menina. Qualquer menino ou qualquer menina vai conseguir visualizar coisas do masculino e do feminino e se envolver com aquilo. Um menino pode ver
vai ver um desenho de princesa e pode ficar encantado com a princesa. Por causa disso ele é viado. Que isso, irmão? Da onde você tirou isso? É uma criança. E criança que interage com o lúdico, que vê cores, que fica vidrado com aquilo, como uma menina. Pode desde criança gostar de jogar futebol e não gostar de boneca. Vai virar sapatão, lésbica. Quem disse? Irmão, não faz isso. Da onde você tirou isso? É uma criança que está aprendendo a existir no meio que tem futebol e princesa. Está aprendendo. Aí entra o papel do adulto, com muito discernimento, de afirmar quem essa criança é, como menina e como menino, de gerar um discernimento, de afirmar aquela identidade, de construir naturalmente a partir de um absoluto. O que a gente tem hoje no movimento a partir disso? Não. Eu quero dar voz para uma criança de 2 anos. Então você vai ver muitos documentários, depois joga no YouTube, que a gente chama de crianças transgênero, que a criança com 2 anos de idade, um dia virou para a mamãe e falou assim, mamãe, eu gosto mais de coisas de menina. Mamãe, eu acho que eu sou uma menina. E o pai e a mãe, então, isso é muito comum. Joga no YouTube que você vai ver coisas bem características e bem profundas sobre isso. E um pai, então, volta o seu ouvido e o seu olhar para isso, e ele, então, acredita, o meu filho é uma menina, ainda que ele tenha nascido com pênis. Como eu amo meu filho, e claro, você vai ver que existe todo um discurso de amor, contra o preconceito, contra a violência, eu vou cuidar dele e vou deixar ele ser uma menina, porque ele me deu o sinal. Meu Deus do céu, olha que ponto que a gente chega, né? Nós vamos nos perdendo nisso, em coisas sutis. De novo, aí a gente tem que voltar em Mateus 16, preste atenção. Sinais dos tempos. Irmãos, aí eu preciso dizer uma coisa para você antes da gente continuar. E olha que eu não sou o pró-capeta, hein? Eu não sou, cada um pode ter a sua linha, óbvio. A minha linha não é aquela, não é, irmão, não é de ficar vendo diabo e capeta e dar nome para potestade. Eu acho que isso tem o seu lugar, tem gente que é especialista nisso. Não é o meu papo. Mas aqui não tem como. Eu não posso ser leviano e acreditar que isso é coisa do acaso, e porque a gente vai evoluindo como sociedade, simplesmente. Tem tudo isso, tem todo um vazio, tem toda uma dimensão do homem desprovida de Deus, de absolutos, que quer desconstruir para construir alguma coisa, quer construir alguma coisa que faça sentido. É assim desde que mundo é mundo, desde Torre de Babel, meu filho. A Torre de Babel é uma construção, vamos desconstruir para ver se a gente encontra um sentido, a partir do que estava acontecendo. Né? Agora, nós não podemos perder de vista que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não estou lutando contra Judith Butler, por exemplo. Se você ler um pouquinho, sabe quem ela é. Judith Butler talvez seja a principal pessoa, o ícone que vai pró-afirmar isso. Né? Eu não estou lutando contra ela, contra uma mulher, contra simplesmente pessoas que vão falar. A minha luta não é contra isso, é contra principados e potestades. Né? E aí você volta para Gênesis 1. Se o diabo consegue deturpar isso, o que ele deturpa? À luz de Gênesis 1, conta para mim. Aí você pode participar, é a parte que você participa. Se o diabo, então, conseguir deturpar a essência de Gênesis 1, aonde ele afeta diretamente? Natureza e caráter de Deus. Percebe que não é uma luta de saber quem vai ganhar, o homem ou a mulher. Não é uma luta para dizer que a igreja é retrógrada e a sociedade está evoluída, a igreja está para trás. Não é a luta de saber quem vai ser mais feliz. Não, meu filho vai sofrer porque ele quer ser mulher, ele é homem e eu quero que ele seja feliz. Não é uma luta de felicidade, de evolução. Irmãos, presta atenção. Essa luta existe antes de existir mundo. É uma luta contra a natureza e o caráter de Deus, Marilúcia. Então, o que você passa na sua escola, e vai piorar muito mais ainda, você já deve estar vivendo resquícios disso, não é uma luta contra os professores pró-ideologia, contra os alunos que vão chegar vestido, não é, você não está lutando contra essas pessoas. A luta é muito mais profunda do que a gente pensa. Né? E, por fim, o que é uma ideologia? E esse eu vou gerar o conceito só para você entender isso aqui. Ideologia é entre outras definições, você não precisa concordar comigo, mas essa é uma definição que eu peguei e falei assim, essa eu gosto. É um conjunto de ideias que são construídas para justificar ou legitimar interesses políticos, sociais e econômicos. É por isso que evangelho não é ideologia, irmãos. Ideologia é um conjunto de ideias que tem na sua prerrogativa justificar, legitimar, enfiar a goela abaixo da sociedade.
Por isso que tem gente que pensa, por isso que tem gente que tem ciência, por isso que você vai tendo um discurso que tenta se afirmar de todos os lados, para afirmar um interesse, para que esse interesse seja universal. Né? Então, entendido que é sexo, gênero e ideologia, a gente prossegue, a gente continua caminhando, tá bom? Essa figurinha aqui é interessante, no seu grupo você vai, quando você tiver o grupo, cada membro do grupo vai ter uma figurinha dessa, que você vai poder discutir um pouco melhor, que é a expressão de gênero, né? Você tem o sexo biológico, então, você tem a orientação afetiva sexual, você tem a identidade de gênero, e tudo isso é o que a gente chama de uma expressão de gênero. E aí você vai entender quais são as formas criativas, entre aspas, para formas criativas, que nós temos hoje, a partir do pecado, para poder gerar um processo que antes era absoluto e natural, hoje ele não é mais absoluto, ele é questionável, construído, desconstruído, a maneira como o indivíduo quiser se sentir melhor. Tá? Então isso é cenas, eu só quero anunciar para você, mas você vai poder ver com calma no grupo. E aí, gente, já estou dando metade para o final. Preste atenção nisso aqui. A grande questão, isso é interessantíssimo, é o duelo entre afirmar isso como um fator científico ou como um fator ideológico. É fato que toda a discussão, preste bem atenção nisso, tá? Ela não tem embasamento científico, ou seja, ninguém em sã consciência ainda não descobriu, ainda que algumas pessoas tentem fazer isso, afirmar que é preciso fazer isso a partir da ciência. A ciência não legitima isso. Você tem fragmentos e fragmentos, você tem discussões sobre o cérebro, sobre a genética, mas nada consistente. É por isso que o fator de discussão ele é ideológico. Você não vai chamar um geneticista sério que vai pegar esse microfone e vai falar que você tem que fazer, você tem que aderir à máxima da ideologia de gênero, porque você não vai ver nenhuma pessoa séria. Nós vamos trazer uma pesquisa aqui no final, da Associação Americana de Pediatras, que vai falar sobre isso. Ou seja, uma entidade ou um movimento, uma representatividade máxima da ciência que vai combater isso aqui. E que não tem nada a ver com gospel, cristianismo e Jesus. Mas tem a ver com uma coisa mais absoluta. Não é mais absoluta, mas tem a ver, independente de estar dentro da igreja ou não, com uma coisa que é óbvia, que é a ciência. Então, próximo passo, isso que a gente está discutindo tem a ver com um fator que é ideológico e não científico. Né? Bom, rapidamente, os princípios fundamentais de uma ideologia de gênero. Claro que isso é muito mais amplo, mas eu pincei cinco princípios básicos que esse movimento pró vai tentar convencer a sociedade, o seu filho, e vai tentar convencer meu filho na escola, a mim que sou pai e tal. Né? O sexo masculino e feminino, tomado num sentido exclusivamente físico, é insignificante, incapaz de definir a identidade do sujeito. Né? Preste bem atenção, a ideologia de gênero vai dizer que o fato de você ter um pênis ou vagina, isso quer dizer nada. Nada. Entendeu, Ricardo? Nada. Isso é insignificante. Um absoluto para a ideologia é insignificante. Então, por favor, a ideologia de gênero vai dizer, por favor, você que é moderno, você que está antenado e quer os direitos humanos, quer a felicidade, a paz, quer diminuir a violência e o preconceito, entenda isso, por favor. Deixe as pessoas serem felizes e se orientarem pelo que elas quiserem. Né? Máxima, outra máxima, considera que não existem diferenças naturais entre homem e mulher. Ou seja, qualquer diferença é uma dimensão do que esse processo, do que esse jogo, que a gente está chamando de ideologia de gênero, vai chamar de biologizante. Ou seja, uma das críticas ferrenhas contra essa máxima do masculino e feminino a partir do sexo, a partir do órgão sexual, isso é um detalhe. Quem disse porque você tem pênis você é homem? Quem disse? Vamos desconstruir. Quem disse? Por que você não pode ter? Por que você pode ter? Por que você pode ter um pênis? Por que você não pode ter um pênis então e ser uma mulher? Qual o problema que isso tem? Quando você se detém a um pênis para homem, você tem um ideal biologizante, ou seja, você está tendo como orientação máxima uma coisa que quem é da ideologia de gênero questiona. Qual o problema? Você pode ter uma vagina e ser um homem. Quem disse que pelo fato de você ter uma vagina e quando você chegar na puberdade aparecer seios, por exemplo, quem disse que você tem que ser uma mulher? Ou seja, desconstrução.
daquilo que a gente tem como absoluto. Né? Mas, considere então que não deve haver, aí uma outra discussão, uma supremacia, olha que interessante, palavras bonitas, novas, né? Você vai até aumentando aí no seu vocabulário. Considera que é equivocado a gente ter uma supremacia de heteronormatividade. Hétero vem de heterossexual. Heterossexual, homem e mulher. O que ele vai dizer? Esse negócio de homem e mulher, papai e mamãe, que isso? Quem disse que isso tem que ser supremacia? Quem disse que tem que ser uma supremacia? Suspende esse conceito, desconstrói para a gente construir o que a gente quiser. Não existe supremacia, para com isso. Né? Essa é a lógica, uma das lógicas que vai advogar o princípio. Logo, olha que interessante isso, o gênero eterno, entre aspas, porque exatamente essa expressão que está em parte das discussões, não é mais natural ou legítimo do que todos os outros e deve ser vigiado por ser opressor. Olha que ponto que nós chegamos. A ideologia define que você acreditar que é um absoluto ser homem e mulher a partir da genética é opressivo para a sociedade. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Ou seja, o jogo vai tomando uma forma, a mesa vai girando de tal forma que aquilo que era absoluto hoje virou o vilão da história, é opressor. Então para de falar um negócio desse, que você está oprimindo a sociedade, oprimindo as crianças. Você vai ouvir esse discurso, já que isso está emaranhando no meio da educação, que é opressor, muito opressor. Então suspende a noção de gênero eterno, de gênero absoluto, isso não existe. E outra, questione isso, porque isso oprime. Né? Logo, a ideologia de gênero, ao negar a biologia, nega a criação e o Criador. Né? Isso é fato. Gente, essa é uma frase, eu ouvi muito do professor, achei isso fantástico. Isso a gente tem que entender como igreja, porque a gente está se perdendo nisso aqui. Irmãos, não haverá concordância. Então não se coloque num papel de bater boca com gente pró isso, porque não vai haver concordância. Não vai haver, irmãos. Preste bem atenção nisso. O que tem a ver comigo, com você, é que ou isso é uma convicção sua ou não é. Gente, não existe discussão. Que discussão? Quem vai debater? Que discussão de uma coisa que não tem ponto em comum? Nem se você forçar. É claro, depois você procura no Google, já tem teologia pró-ideologia de gênero. Tem teologia gay, tem teologia tudo que você pensar hoje, irmãos. Porque é tão interessante, o vazio do homem faz com que o homem, então, queira viver o seu processo caído, mas não quer jamais abrir mão daquilo que para ele ainda faz um sentido, que é a teologia, que é Jesus. Por isso que você vai ter igrejas inclusivas, homoafetivas, que vai defender toda essa problemática, que para nós é problemática, para eles é saúde e vida. Tentam gerar uma concordância, mas, irmãos, não há concordância. Né? Rapidamente, sinais dos tempos, o que a gente tem que nós não podemos perder de vista nessa discussão toda? Né? A intolerância, que cada vez mais começa a se existir a partir disso, tanto de um lado quanto de outro. Né? Uma expressão muito interessante, colonialismo ideológico, ou seja, a maneira como quem tem ideologia, que normalmente são as pessoas pensantes, normalmente você, evangélico, e eu, somos tidos como os não pensantes, ou num bom português, os burros da história, porque de fato a gente não estuda, a gente não pensa, a gente pensa que isso não é para a igreja, a gente fica à margem disso, procurando capeta onde não tem, né? E tal, fazendo tudo uma coisa só. E aí, um outro lado, então, vem com toda a propriedade intelectual, porque via de regra saber é poder, né? E vem colonizando, né? Igual Portugal colonizou o Brasil, chegou aqui e mandou, é mais ou menos isso, irmão, vai colonizando tudo, vai pegando quem está na frente e vai colocando dentro, né? E tal. A máxima do direito de pensar diferente, e até tem, irmãos. O outro tem direito de pensar, o outro tem o direito de pensar sim. Não, mas eu sou igreja, eu tenho que defender Jesus. Quem disse? Quem disse? Para com isso, irmão. O outro tem o direito de pensar diferente de você. Porque nessa discussão a gente se perde, porque a gente pega o outro e vai aniquilando o outro junto com a discussão. A imagem e semelhança de Deus que também está lá dentro vai ficando deteriorada junto com a discussão sua, junto com o seu aspecto religioso que está aqui, né? Desconstrução, o discipulado da mídia, que eu vou falar rapidamente no final, e cuidado com isso aqui, ó, fiz questão de colocar. Você não precisa concordar tudo comigo não, tá, irmãos? Isso aqui é um estudo, depois você discute no seu grupo, e no final você pode vir me procurar. Mas para mim um dos principais problemas hoje é a igreja. É a bancada evangélica no Senado e no Congresso. E talvez em Uberlândia, eu não sei, acompanho um pouco em Uberlândia, mas acompanho mais lá.
É a maneira como quem se autodenomina evangélico faz coisas assim horríveis, né? Então você tem, aí não tem problema em citar nome, porque o cara é público. Você tem o Marcos Feliciano, que tenta salvar com seu voto o Eduardo Cunha, mas quer aniquilar a comunidade LGBT. O que é isso, irmãos? Você tem esse crente, você tem Eduardo Cunha, que é crente, que era da bancada evangélica. Olha que atrocidade, irmãos. Olha que coisa louca, que coisa esquizofrênica que a gente vive hoje como igreja. Então, nós como corpo, nós estamos assim, muito aquém de como deveríamos estar. A nossa leitura de de Mateus 16, sobre os sinais dos tempos, ela está muito insípida do que está acontecendo. A nossa postura, a nossa maneira de ler e de entender o assunto tem nos deixado assim, infelizmente, em maus lençóis nesse processo. Não são todos, não, irmãos, é óbvio que não são todos. Mas essa nossa maneira de legislar em causa própria, essas coisas esquizofrênicas que vamos fazer em nome de Jesus, aonde nós temos representantes que se autodenominam da comunidade evangélica, isso aí, infelizmente, não está ao nosso favor, né? Objetivos finais da ideologia de gênero. Qual é o objetivo? Aonde ela quer chegar? O que está no discurso de uma pró-ideologia de gênero? Fim da violência. Gente, isso é legítimo ou não é? Quem quer que acabe a violência contra as pessoas? Todo mundo, irmão. Fim do preconceito, afirmação do respeito e aceitação do outro. Os objetivos são nobres. Os métodos que são equivocados. A maneira de suspender o absoluto que já se perdeu no caminho. É por isso que causa, muitas vezes, dúvida em muitas pessoas. Porque os objetivos, você presta atenção, quase que Jesus, né? A afirmação de uma série de coisas, mas os métodos, a maneira como isso tem feito, a maneira como isso tem sido imposto de cima para baixo para as pessoas, que tem sido o grande problema, né? Isso aqui, irmãos, olha isso aqui. Eu vou te contar uma coisa que talvez vai descobrir o Brasil na sua vida. O fantástico não é uma verdade absoluta, irmãos. Saulinho, mas eu gosto tanto de ver o fantástico. Pode ver, irmãos, veja o fantástico. Mas aprenda a ver com um olhar crítico. O Fantástico soltou uma série de reportagens. Fantástico, entenda-se mídia, né? Sobre ideologia de gênero. Então, claro, gente, você acha que a mídia ela é assim neutra? Não existe, irmão, guarda outra massa. Não existe neutralidade em nada. Então o Fantástico vai fazer uma série de reportagens bem fortes e interessantes, que se você não tiver convicção, você ia terminar assim, chorando e convencido. Se você não vê, joga no YouTube e veja sobre a realidade disso em muitas famílias, em especial famílias norte-americanas, onde isso está num outro processo já. Foi até a casa das pessoas, conversou com os pais, mostrou crianças que nasceram um menino, criança de 5 anos e hoje é como uma menina, já tem nome de menina, veste como menina. E junto, claro, como uma boa reportagem, vai trazendo explicações, né? E tal. Nós tivemos um exercício de uma reportagem do Fantástico ali na escola agora, que foi fenomenal. O outro professor que deu aula tem mais muita propriedade para falar isso. Ele pegou a reportagem, uma reportagemzinha, um dos episódios, que foi uma série de reportagens. Quem viu? Levanta a mão para mim, quem viu essa série? Levanta alta assim. Então não estou falando mentira, né? Foi bem feito ou não foi? Foi bem feita? Tinha argumentos fortes? Te fez pensar ou não te fez? Fez. Então beleza. O professor pegou uma dessas reportagens e aí ele colocou play assim e deixou, né? O repórter começava a falar todo o equívoco da reportagem, ou seja, toda a ideia equivocada, que é claro que quem está direcionando não vai dar um tom de voz equivocado, pode ser assim, ele vai afirmar como uma verdade, ele parava e questionava e trazia o respaldo para afirmar como aquilo era equivocado, como aquilo não tinha sentido, como aquilo não tinha só aquele ponto de vista. Foi assim na reportagem inteira, ele parou umas 10 vezes, questionando o teor, a qualidade, a veracidade da reportagem. Então, irmãos, o primeiro princípio para que você entenda isso. Mídia não é uma verdade absoluta, questione. Né? A segunda máxima é essa, eu acho que dispensaria, mas só não dispensa porque a gente ainda se esbarra nisso. Né? Novela. Aí, irmãos, eu quero te dizer, talvez mais do que nunca na história, é tão venenoso e prejudicial. Né? Alguém estava contando, um dos alunos contando um caso lá, que foi visitar um casal de pessoas crentes, que viam novela, e numa dessas novelas, não sei nem qual se trata, o que é, tinha um transgênero,
E claro, novela é narrativa, é arte, conta uma história, tem aquela música de fundo, a arte te acessa de uma maneira que você nem percebe. E aí, seja, no final de toda a questão, o casal que ama Jesus estava torcendo para que o rapaz que era transgênero, ou a mulher que era transgênero, ficasse transgênero e fosse feliz no final da novela. Né? Irmãos, eu não vou julgar, não vou colocar esse casal que vê novela aqui na cruz e vou dizer, tá vendo? Não, pode ficar tranquilo, irmãos. Né? Estou querendo dizer para você, irmãos, aonde nós estamos. Na minha opinião, a novela... Eu só vou dar esse palpite aqui, né? Porque eu estou gostando demais da aula. Na minha opinião, pessoal, eu me lembro quando eu era adolescente ou pré-adolescente, eu assisti uma novela chamada Selva de Pedra. Né? Na época do Cirlei, da Clarice, assim, mais ou menos. E tinha uma canção lá, eu não falava inglês na época, do B.J. Thomas. Eu não sabia inglês na época. Tipo 1972, por ali. A música era mais ou menos assim, ó, ou era assim, não era mais ou menos, era assim. She was just 16, alone, 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 when I came to be. So we grew up together, my mama, child and me. Eu não falava inglês. Aí eu fiquei ouvindo, eu gostava, era Regina Duarte, Francisco Cuoco, etc. Eu decorei a música. E assim, era romantismo e tal, os irmãos Coragem, esse povo assim. Aí o negócio foi assim, evoluindo e tal, eu fui descobrindo, logo novo já, mamãe está aí, sabe disso, que aquilo não fazia bem. Quando eu comecei a virar crente mesmo, para valer, me converti. E aí, vocês já viram eu falar isso aqui, depois de muitos anos, eu namorei com a Inilce e falei, olha, você gosta de novela? Porque se ela falasse que gosta e gostava de novela, eu ia terminar com ela. Eu não ia casar com ela, porque lá na minha casa não vai ter. Nunca teve. Pode ter outras porcarias, mas novela não tem. Então, é um processo. Hoje em dia, o transgênero lá que o casal de crentes torceu porque acostumou. O trem é tão assim, Saulinho, não é? Vai acostumando. Costuma. Excelente palavra. A arte, ela tem esse efeito de sensibilizar. Gente, isso é arte, tá? Assim, a novela, claro, é uma obra de arte. Eu não estou questionando. Só que você não tem que toda obra de arte não é legítima, assim. Ah, é porque é arte, então eu preciso. Não, irmãos. Eu só que você pense. Meu discurso, eu só quero que você pense sobre isso. Aí eu preciso te falar. A arte, ela tem um efeito de acessar áreas da sua vida e de sensibilizar você para que você acostume com aquilo. A arte é uma esfera da sociedade, a arte está à frente de todo o processo de teorizar alguma coisa, de pensar alguma coisa, com esse mecanismo de sensibilizar a sociedade para o que há de vir. Né? Indo para o final, porque a gente tem a parte B agora. 2 videozinhos rápidos. O primeiro é sobre essa discussão aqui da escola. Tá? Talvez seja a discussão mais latente que nós temos, né? E a maneira como existe uma série de movimentos, tanto leis municipais quanto tentativas de leis federais, né, para poder impor que a escola seja a favor de um processo assim, que afirme que o indivíduo pode e deve construir o seu gênero a partir do que ele quiser. Né? Primeira orientação que eu te dou, irmão, já de cara, como psicólogo, eu não vou... Sai o pastor e entra o psicólogo, só para a gente fazer o teatro aqui. Ou seja, para dizer que eu não estou tirando isso da cabeça ou do bolso, não. Você como pai, você tem que ficar muito atento e escolher a escola que seu filho vai estudar. Então escolha. E às vezes essa escolha vai doer em você ter que desconstruir aí a desconstrução. O ideal de que seu filho passe, tá bom. Passe aonde? Em federal? Tá bom, então que meu filho nunca consiga passar na federal, mas que ele se torne um homem de Deus, e Deus depois deixa ele passar onde ele quiser, faz faculdade. Mas eu não vou negociar. Então o princípio máximo da escola, porque o nosso tempo está bem apertado, é que envolve a sua escolha, pai, envolve a sua escolha, mãe. Tá? Não pense você que todas as escolas já estão cooptadas pelo sistema, porque não estão, não. Tá bom? Fique atento a isso. Essa máxima das escolas, por exemplo, é de mudar
os artigos A, O, né? E colocar X. Por quê? Então não é o pesquisador, porque o pesquisador dá uma ideia de homem, certo? A pesquisadora mulher. Não, o que é isso? Que ditadura é essa de gênero? Vamos colocar um X? Pronuncia aí. Não dá nem para pronunciar, filho. Pronuncia isso aqui. Ax pesquisadores. É isso aqui mesmo. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Você acha que isso está longe? Olha essa prova aqui. Isso aqui é uma prova do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Isso aqui está na internet, que já aderiu. Pedro II é um colégio público, se eu não me engano é federal ou estadual, não sei. Para você entrar, você tem que fazer uma prova. É o que sonho de todo pai no Rio de Janeiro, é colocar o filho no Pedro II, é que ele passa na prova do Pedro II. Lá, já se aderiu. Então, quando o menino vai fazer prova, não é aluno, aluna, é alunix. Porque o X, Emerson, suspende a dimensão de masculino e feminino e deixa o menino ser o que ele quiser. Isso aqui já existe lá. Colégio Pedro II, Biologia, Alunix. Agora presta atenção na fala deste homem aqui. Não é um pastor, talvez seja até um ateu, mas olha o que ele vai dizer para você. Agora é o vídeo, tá? Coloca o som aí já. Presta atenção. Às vezes o mundo é ridículo, e às vezes o Brasil é muito ridículo. Enquanto a gente sabe que, por exemplo, falta remédio, falta, às vezes, fralda geriátrica no SUS, as pessoas ficam se ocupando de coisas como escolas quererem colocar X no lugar da vogal O e da vogal A, para dizer que meninos e meninas não são meninos e meninas, mas são meninex. O que significa isso? Significa que, se você quiser perguntar para uma mãe, seu filho é meninex ou meninex? Ou seja, a ideia desses tarados de gênero, que na realidade é uma espécie de histeria, né, de patologia social, essa obsessão em ficar dizendo que homens e mulheres são invenções sociais e que, portanto, cada um é o que quer ser e, portanto, a escola deve dar às crianças chamando-os, melhor dizendo, chamando-os, né? Porque não dá nem para falar, chamando menino e menina de meninex, para dizer que é um gênero neutro, já que o português não tem esse gênero neutro. Começar a fazer isso nas escolas não só é uma coisa ridícula, porque quer dizer que então as crianças vão decidir o que elas são e a escola vai estar pressionando nem para ser homem nem para ser mulher. Isso na realidade é mais um indício de que às vezes a escola hoje em dia se transformou num dos espaços mais perdidos da face da Terra. Por quê? Porque começar a colocar X no lugar de O e de A, se não fosse apenas uma coisa ridícula e idiota, quando isso faz parte de um projeto pedagógico de uma escola ou de um país, demonstra que quem fez esse projeto, na realidade, deve ter algum tipo de problema. Não só o próprio problema de inventar o X no lugar do O e do A, como também um problema que é uma espécie de fascismo, de totalitarismo. Porque quem disse que qualquer pedagogo, ou pedagoga, ou pedagogos tem o direito de se meter na construção e no processo de identificação sexual dos filhos dos outros? Então, eu acredito que, na realidade, as escolas que estão fazendo isso, eu aconselharia aos pais, em geral, prestar atenção no que estão ensinando para os seus filhos na escola, tá? Devia ficar mais atento para ver se não tem algum coordenador tonto, ou tonta, ou tontix, inventando ideias absurdas para se meter na vida sexual dos seus filhos, quando eles deviam, na realidade, estar ensinando o capital do Brasil, o capital da Europa, como se soma 2 mais 2 igual a 4, ensinando história do Brasil quando ele foi descoberto e tal, ao invés de ficar ensinando bobagens como essa. Ok, gente, esse também não é um homem ignorante. Quem conhece esse homem, levante a mão. Luiz Felipe Pondé, depois você pode ver ele falando na TV Cultura, você pode ver ele falando, enfim, ler coisas dele na internet. Ele é um dos pensadores do Brasil hoje, quer dizer, eu pelo menos o vejo assim, não sei se concordar comigo, mas ele é filósofo da PUC São Paulo e tal, um homem de muita repercussão hoje, até onde eu sei não é cristão, evangélico, nada disso, né? Muito polêmico com as coisas que ele faz, com a análise que ele faz, eu achei isso brilhante, né? O último, antes da gente fazer o grupo, é... Isso aqui é interessante demais. Uma nota que saiu em setembro de 2017 do Colégio Americano, de um órgão americano de pediatras, né, que é uma sumidade hoje nessa parte científica no que envolve a infância. E em linhas gerais, vou ler só o título aqui, a ideologia de gênero prejudica a infância, vai gerar algum dano na infância.
Depois eu mando o slide, eu vou disponibilizar o slide para quem quiser, tem aqui toda a matéria, toda a fonte, né, para que você entenda isso. Ou seja, tem gente, até não cristã, meu querido, que já pensa diferente. Não pense você que o mundo todo é pró-ideologia, que não é. Ok, meus queridos que vão rapidamente, pula aqui, vai facilitar o grupo. São meio-dia, nós temos ainda aí pelo menos 20 minutos, 30 minutos juntos. É muito importante isso agora, que nós vamos fazer bem rápido, bem rápido. Esses são os alunos da escola, eles estudaram profundamente isso, inclusive nessas 2 semanas finais. Nós temos aqui 2, 4, 6, são 8 grupos. Cada grupo vai aí 12, 13 pessoas. Nós vamos nos dividir agora, você vai poder fazer pergunta, você vai poder ouvir um pouco mais, eles vão te mostrar uma outra perspectiva. E eu vou pedir para você, então, rapidamente a gente se organizar aqui, fazer esse burburinho de cadeiras, e cada um vai ficar com um grupo, para a gente, então, digerir isso um pouco juntos, e a gente vai fechar, então, 12:30 em ponto, a gente está encerrando, ok? Vamos lá, então? Dividam-se em grupos, 10, 12, 13 pessoas, eles vão se dividir aí, vamos lá. Trabalhar com implantação de igrejas, né? A gente está se preparando para trabalhar com isso. É isso, né? O Saulinho, o que o Saulinho falou já foi assim, né? Bem claro para nós, né? Muito bom, né? Tem sido desafiador para nós entender um pouco, né? A respeito do tema. Até os professores que falaram com a gente disseram que é uma coisa bem complexa, né? É difícil de entender, né? Mas enfim, é isso. Aí eu queria ver de vocês nesse primeiro momento, né? O que vocês acharam a princípio, né? Como é que foi pra vocês, se já tinham... Queria que vocês comentassem um pouco, né? O que vocês acharam, assim? Quem já tinha um conhecimento, quem tinha dúvida, como é que foi, assim? Aponta, as pessoas não vão falar. Como é que é o seu nome? Se você... Lincoln? Como é que foi, Lincoln, pra você? Eu gostei bastante desse último aí, pelo que eu vejo, assim, posso estar errado, mas a ideologia fere muito aquilo que a gente crê que é exato, esquecendo que, por exemplo, essa palavra aluno X não existe. Isso não é, tipo assim, isso não é da língua portuguesa. Então, assim, parece que, igual o Saulo falou, que a gente acredita na Bíblia é opressor, na verdade parece que eu vejo que é o contrário, né? Tipo assim, a ideia que a pessoa tem da ideologia de gênero, ela não tem nenhum argumento que é lógico, que existe, para provar que aquilo que ela acredita é real. Então, assim, eu achei bem legal isso que o Saulo passou. Tem muita coisa que eu já acreditava, não tão profundo assim, eu gostei bastante. Mas assim, eu vejo que quem acredita nisso é uma coisa que até você deixa na Bíblia de lado, isso não tem lógica nenhuma, tudo isso que foi mostrado aqui. E você? Meu nome é Jefferson, o que você acha, Jefferson? Olha, eu não sou filósofo, não sou magistrado, nem nada disso, mas a minha opinião é a seguinte: a história ela é cíclica, até onde eu entendo. A história se repete. Como Salomão já disse, não há nada de novo debaixo do sol. A ideologia de gênero nada mais é do que uma repaginação da ideologia da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o homem, de todas as formas, se revoltando contra aquilo que é palavra de ordem, contra aquilo que olha, isso é preto. Mas por quê? Não, isso é para ser assim. E desde lá, nada mais é do que isso. Mas não foi assim, não é bem assim. Então você consta que você comer, acontece isso. Então você faz isso, então você não faz. Então todo esse movimento, desde lá, é só uma repetição, uma nova estratégia para que o homem questione o absoluto, questione a autoridade, questione assim, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não é você que cria, não é você que faz o que acontece, mas você já vem pronto, é assim ou não é. É o
desejo do homem de controlar a própria sorte, de controlar a própria história, de fazer o mundo à sua imagem, quando não é assim. Não tem poder sobre isso, mas ele quer ter de alguma forma. É só mais um item. Deixa eu ver uma mulher aqui, né, pra ninguém pensar que eu sou machista. Como é que é seu nome? Julie, né? E você, Julie, o que você achou assim? Eu já acompanho, porque eu tenho 2 filhos na escola, tenho um no 2º grau, que já discute isso na escola dele, e a gente, quer que não, na mídia eu vejo demais. Não vi o Fantástico, mas a gente vê sempre a repercussão que deu no Fantástico. Isso que o Jefferson falou, realmente é o que eu já tinha pensado, é igualzinho foi no Éden. E nós somos muito Maria vai com as outras. O Brasil, principalmente, eu nunca vi. Não vou falar lá de fora, porque eu não conheço, nunca fui. Mas aqui, você colocou uma ideia, não é verdade. Eu posso estar até errado no que eu vou pensar, mas eu vou pensar como mãe. Esquece também o que é cristão, nem nada. Já vi também muitas entrevistas de pessoas que não são cristãos, que é contra. Cientistas que falam, não é só esse rapaz, não. Tem outros que é contra, porque pelo que a criança, uma criança dessa idade, da idade da minha, não sabe o que é certo e errado. Aí inculca isso, não lá na frente isso pode dar problema, porque a criança envolve suicídio, envolve tudo, é muito bem mais complexo. Eu, como mãe, eu combato sim. Não vou falar assim, eu sou contra, se for dentro da escola, eu vou ser uma que vou falar contra, se for dentro da escola, da minha escola, eu vou me levantar contra. Eu acho, não como, só cristã pela palavra da Bíblia, porque as pessoas não vão entender como só Bíblia, mas como cidadã também. Aí eu posso ter discernimento, mas e aqueles que não têm discernimento disso? E aqueles mais humildes? Na escola da minha filha tem muita gente lá que é muito humilde, não tem... o filho está estudando, mas os pais não têm estudo, vão pelo que um fala. Mas ao mesmo tempo, tem muitos lá que têm princípios que foram criados desde que eu fui criada assim pelo meu pai, na roça era assim. Mas eu acho que como cidadã, sim, eu vou combater dentro das escolas, sim. Posso estar errada, mas eu como voz, entendeu? Eu não sei como é que os pais pensam. Eu penso assim, eu irei combater dentro da escola quando você chegar na escola dos meus filhos. Eu sou um que vou me levantar e vou falar que não, eu não aceito. Não sei, pela influência dos outros. Não porque, eu vou defender o evangelho. Não vou, não é isso. Mas eu penso nos filhos dos outros também, que às vezes o pai e a mãe não sabem lidar com essa situação. O pouco que eu sei, eu acho que eu tenho que levantar e ser contra sim. Posso estar errado. Me permita aqui, eu queria ouvir vocês dois, você e você. Como é que você chama ele? Davi. Mateus é ele? Como é que ele chama? Mateus. Davi é você. O Davi, o Pedro é filho dela. E eu queria ouvir a professora também. Não seria interessante? Vamos começar pela professora. Professora, fala aí para nós como é que está na sua escola, como é que é lá e tudo. Ainda não chegou nada a esse respeito, não. Mas assim, pelo que eu vejo, nós lá da minha escola, a gente não... Então o quê? A gente não concorda. Na sua escola? Isso. Ela é uma escola municipal? Municipal. Inclusive tem um menininho lá que o senhor conhece, tem um jeitinho de menina e tudo, mas a gente fica corrigindo ele. Aquele que vem aqui no Sábado Luz, né? Eu e todas as professoras. Menino, anda direito, para com isso, não faz isso. A gente ensina ele. Para de chorar, para que você está chorando à toa? Ele chora muito à toa. Sabe ele ainda não chegou. Só Marilúcia entrando aqui para enriquecer, esse menininho vem no Sábado Luz. E outro dia eu estava ensinando uma música aqui, eu venho muito pouco no Sábado Luz. Né? Eu fui ensinar uma música assim, ele decora, assim, então eu falei, hã? Aí engrossei a voz e tal, e fiz ele agir assim, de uma forma, de uma resposta mais masculinizada. Mas se todo mundo que está em volta achar, não, ele é assim mesmo, então vai virar mesmo, pessoal. E os menininhos, eu queria muito ouvir vocês na escola, como é que é lá, o Davi? Lá direto a gente discute disso com os professores. É? Qual a sua escola? Escola da criança. Onde você dá aula? E aí, Davi? Eles pensam que nem o Saulo falou, que cada um pode ser o que quiser. Na sua escola? Lá é particular e de rico, né? Gente rica. Certo. Professor. Oh, interessante. São todos, não são todos os professores que pensam assim. Seu pai não pensa assim não, né? Pastor, mas tem que ter uma pena, porque eu acho que a escola é um lugar de construção. Antigamente,
antigamente, quando eu ia nessas escolas, na escola bíblica, o que a gente mais discutia estava muito forte, aborto. Não sei se você lembra, se era a favor, tinha que defendendo. Hoje, isso eu acho que na igreja se perdeu um pouco na escola infantil discutir esses assuntos. Porque eu vejo a escola, ela está ali para discutir. A gente discute política e discute o que está no auge agora. O que eu vejo que eu acho que o pai e a igreja e todo mundo, a gente tem que ter princípio. Hoje passou na televisão uma universidade que tinha banheiro de sexo. Não sei se vocês viram, tinha um banheiro. Isso eu acho que é aqui na UF já tem. Então, os pais. Na área de artes aqui tem. O pai ele busca uma escola que o filho vai ser bem aceito. Se meu problema, se meu filho tem um problema de deficiência física, eu vou escolher uma escola que aceite isso, que tenha outras crianças assim, então sempre busca isso. Eu acho que a discussão na escola é sadia, como na universidade também tem. Na universidade, quando a gente vai lá, tem vários professores que não acreditam em Deus. Você está ali, você tem que se posicionar, tem que ser sal e luz. Então o que eu vejo? Eu vejo que a discussão é válida. Ela tem que ter. E nós, pais, igrejas, professores, temos que contar porque eu ensinar um filho o caminho, o princípio. Deus ensina assim, assim, assim. E quando a igreja não faz isso, ela está sendo negligente e ela está deixando uma porta aberta. E aí vem um professor que tem um conhecimento maior e pode, na cabeça, como o Saulinho falou, ninguém é neutro. O professor ele vai já com ideia. Legal. Então, assim, o problema, uma coisa que é trazida para nós, o problema é quando isso é uma imposição. Então, por exemplo, essa coisa da ideologia de gênero, o que eles querem? Eles querem trazer essa ideologia para ser ensinada dentro da escola. Só que a escola pode ser discutida. Quer dizer, isso eu acho que assim, ser discutido de uma maneira talvez filosófica e tal, mas no sentido de que isso deve ser ensinado, que isso é normal, não pode, porque isso não é comprovado cientificamente. Entendeu? Então assim, a grande questão é essa. Então assim, o que vai ser discutido? Vai ser, tem que ser, né? E importante, é muito interessante, irmão, sabe? Porque esse momento aqui é um momento muito simbólico e muito importante para a igreja. Por quê? Nas pesquisas, se você for perguntar para uma pessoa assim, onde é que você aprende sobre sexualidade? Ela fala, na escola, primeiro na escola, na família. Não fala igreja. Só que igreja é um lugar, olha só que momento maravilhoso. Isso aqui, porque é isso que a gente tem que fazer como igreja, a gente tem que falar. Porque quem criou o sexo? Foi o Senhor, né? Glória a Deus por isso, né? Então é isso. Então assim, a questão que vai ser discutido mesmo, né? Mas Marco, eu queria ouvir o tio Bicas, quando eu disse que a escola dele é de rico, não é que eles sejam ricos, não, a esposa está lá, né? Os filhinhos e ele é professor de educação física lá. É porque ele é professor e eles podem estudar lá, tem bolsas. Igual a Nilce, meus meninos estudavam no Batista, sei lá, Isabela Hendricks. Mas, tio Bicas, na direção da escola, o que acontece? Porque isso aqui, para mim, na minha visão, esse é o X, porque a dona da escola lá, que é ex-presbiteriana, quando era menina, que você me falou, hoje já não é mais, e a escola é de rico. Como é que funciona a direção da escola, já que a literatura vai entrar lá? Pode entrar a discussão, mas qual que é a literatura? Antes de eu falar, você perguntou aí, nós enquanto professores, a discussão sai em todos os lugares, até na educação física sai, e sai de uma forma muito mais solta do que dentro de uma sala de aula, lá na educação física, porque lá tromba, lá você encosta, lá você tá junto, você tá falando, você tá brincando, você tá criticando, enfim, se uma menina tem uns trejeitos, é lá que mais aparece, mas assim, a discussão ela é sempre válida, eu também acho que ela é sempre válida. Mas o professor, ele sempre vai se posicionar. De um lado ou de outro, ele sempre vai se posicionar.
E aí onde que está o perigo? Na posição do professor, naquilo que o professor expõe enquanto verdade para ele. E aí é onde que ele influencia. Ao ponto, outro dia eu dou carona para uma amiguinha do Davi, também da mesmo ano escolar. A gente estava falando de relacionamento entre meninos com meninas, meninas com meninas e meninos com meninos. E assim, é de uma família esclarecida, essa menina. Mas ela acha totalmente normal, por exemplo, relacionamento afetivo entre duas meninas, ou entre dois meninos, porque afinal de contas, para ela o que vale a pena é ser feliz, né? Desde que eles estejam felizes, é isso mesmo. Mas em relação à escola da criança, a escola da criança é uma escola onde não vou advogar pela escola, não é esse a intenção da fala, mas eu me sinto muita vontade de falar de lá, porque até um dos porquês de eu estar lá é isso. É uma escola onde que tem um alicerce com alguns princípios muito bacanas. Respeito, amor pelo outro. Se a Olga, a dona da escola, ficar sabendo de uma discussão dessa, eu tenho certeza que ela vai intervir. Tenho certeza que ela vai intervir, porque ela fala dela em todas as nossas reuniões do corpo docente da escola e administrativo da escola. Ela declara que é uma escola cristã, ela entrega a escola a Deus todos os dias, enfim, uma escola com princípios bacanas, mas que não diz que não vai ter outras coisas ruins lá dentro. Está fora disso, não está fora de pensamentos diferentes ao dela. Mesmo porque ela não está em todas as salas, em todas as disciplinas. Eu sei que tá bom, mas mais 5 minutos de considerações finais, tá bom? 5 minutos. Mas assim, e até eu queria fechar minha fala aqui, assim, o Saulinho não disse, mas assim, sabe um receio que eu fico enquanto professor? Não, é um receio. Porque quando isso entrar na escola mais efetivo, coisa que ainda em Uberlândia não está, e aí não está ainda, não está tão forte isso, tem isso, mas não está tão forte isso. Minha preocupação é assim, vai ter um embate entre as pessoas, eu, como docente, eu não vou me calar e não vou ficar omissa à situação, eu vou me expressar no que eu acredito. Assim como o Rodrigo se expressou lá. Eu vou me expressar no que eu acredito. Assim, enquanto lei, sabe dizer pra gente alguma coisa assim? Sim. Tá? Sim. Ia ter uma... Assim, porque assim, até onde que a minha fala vai... não vai agredir... É o seguinte, isso está ligado diretamente à escola sem partido. De uma forma bem direta, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. A escola sem partido, ela é defendida, vamos dizer assim, a grosso modo, pela ala mais conservadora dos políticos, que são os evangélicos, cristãos, etc, etc, etc. E a escola com partido, que tenha partido lá dentro, a ideologia, etc, é mais defendida pela esquerda. O que vai acontecer? Aqui na Câmara Municipal ia ter, eu até pus no vídeo WhatsApp, um debate, uma audiência pública na quinta-feira passada que foi anulada, que foi adiada. Nós não sabemos, eu não sei o porquê do adiamento, porque os da direita falam que eram os esquerdalhas que fizeram com que se adiasse, mas eu não sei até onde foi. Porque eles disseram que estavam convocando, isso eu sei que estavam convocando, porque me convocaram também, para nós que defendemos a escola sem partido. Eu sou da escola sem partido, que não pode ter uma ideologia política lá, não é um ensinar sociologia só, não, educação moral e cívica, mas é esquerdalizar as crianças, vamos dizer assim, como é na universidade hoje. As UFs da vida é tudo, por exemplo, o Leandro está num grupo aí, ó. O Leandro é totalmente esquerdo. É politizado. Então a escola sem partido é assim. O
que acontece? Enquanto isso não for debatido, e tem cidades que já se posicionaram contra, por exemplo, Jundiaí, Campinas, ali, daquele lado do Ralph ali, teve quebra-pau na Câmara Municipal, xingamento, se deixasse os caras ir pra cima um do outro. Curitiba também, já teve negociado. Aí o seguinte, mas Campinas e Jundiaí, que eu sei, São José dos Campos, sei aonde, eles votaram contra. Então é claro que você não pode impedir um professor de esquerda de dar uma aulinha tendenciosa, mas ele vai ser contra a lei. Se a lei for a favor aqui em Uberlândia, aí nós estamos mais perdidos um pouco, porque aí vai ser como que aqui. Mas isso não é lei municipal. Não, mas cada município pode julgar. Isso está vindo lá de cima. É muito complexo isso. É muito complexo. Igual lá à noite tem um aluno travesti. E ele queria que a secretária chamasse pelo nome social. A secretária não mudou. É o nome de homem dele. Aí na hora da chamada ele toda lá, aí chama o nome de homem dele. E o professor de história, que é PT roxo, estava brigando porque queria que a secretária colocasse o nome social. Então, só fechando aqui a política. Isso virá para discussão uma vez, nós temos que ficar atentos, não assim, eu sou contra, eu vou queimar a bandeira, não. É a oração e a participação na discussão. Então, por exemplo, eu como pastor de uma comunidade de 300 pessoas, eles têm que saber a minha opinião na cidade. O Zago sabe a minha opinião. Eu nem sei se ele está aqui. Tá no fundo. Então, eu marquei um café com ele para quarta-feira agora, para ele vir tomar um café comigo. Se quiser estar aí, vou chamar o Saulinho e nós vamos debater. O que você acha disso, Zago? Porque ele, como cristão e político, eu quero saber a opinião dele, pode ser até contra a minha. Eu vou expressar a minha, olha, eu sou contra por isso, ou ser a favor por isso. Mas a discussão é saudável. Irmãos, eu sei que está bom, mas eu preciso de você só encerre. Deixa eu só falar uma última coisa, que é uma coisa pra gente parar pra minuto pensar. no relógio agora. Se eu levo a minha filha na escola e o professor dela é homossexual, eu tiro ela da escola? É só pra gente parar pra pensar e lembrando que a influência, por exemplo, o pastor, quando a gente sempre vê, eu vejo o pastor falando, é muito claro. Ele é um pastor, ele é religioso, de religião, né? É da igreja. Mas você vê que ele influencia a gente politicamente. E não, mesmo que esse assunto não seja da igreja. Então, sim, entendeu? Então, gente, eu sei que existem muitas questões. Não se tira porque é homossexual. Se tira se ele estiver querendo fazer com que ela seja uma homossexual. Pode estar no seu lugar, só dar uma virada aqui. Pode ficar no lugar, isso, só no lugar. Só vira, nós vamos orar para encerrar agora. Eu tenho só um ponto para trazer. É óbvio, irmãos, silêncio aí no lugarzinho. É óbvio que não era e não seria possível esgotar o assunto. Eu sei, eu andei por alguns grupos, existem perguntas, existem experiências, né? Existem pessoas que conhecem pessoas muito próximas, querem ajudar, dá para ver angústia, pessoas aflitas querendo respostas, né? Mais perguntas, pais com perguntas. Então, tudo é para instigar você a saber que aqui é o lugar para a gente falar sobre isso, tá? Então, nós podemos ter mais momentos assim, a gente pode pensar com a Alain para o próximo ano, mas para além de momentos formais, você tem os informais, você tem o almoço, a gente pode conversar, tem esse pessoal da Jocum que está aqui, que eu te indiquei, que está nos grupos, que estudaram profundamente sobre isso, eu te garanto, estudaram muito, pode conversar com eles, a gente pode bater mais papo, nós vamos ter que encerrar. Mas eu quero fazer um último ato aqui, antes de passar a palavra, já vem para cá, por favor. Você ia falar, Marco? Ah, tá. Vai estar muito em cima. Eu queria chamar todos os professores. Quem é envolvido com educação? Só educação hoje, tá? Muito rápido, vem aqui à frente, por favor. Todos os professores, todos. Quem é envolvido com educação, algum tipo de educação, vem aqui. Você é o meu desafio. São muitos, isso. Todos. Graças a Deus. Isso, professores, venham. Professores, nós vamos orar por vocês.
Isso. Inclusive professor de educação física, ou seja, todos têm uma influência, né? Só quero fazer um adendo aqui muito importante. Alex, Thiago, muito prazer, já te conheci pelo Alex. No intervalo, o Alex veio falar comigo. Olha só, irmãos, ele falou assim, queria falar com você que eu sou professor do Nacional. Você falou do Nacional lá na frente, né? Mas é crente de Deus demais. E veio compartilhar um pouco comigo, em linhas gerais, o papo foi muito bom, que existem remanescentes lá dentro. Ele só veio afirmar a essência do que eu discuti um pouco, ele conhece com muito mais propriedade, mas que existem remanescentes lá dentro, como ele e o Tiago, que são professores lá do ensino médio, me contou experiências fortíssimas de como ele tem sido sal e luz lá dentro, né? E eu queria muito orar por vocês. Eu vou orar e depois vou passar a palavra para ele encerrar. Mas eu queria orar muito por vocês que representam primeiro o reino de Deus, porque entendem os absolutos, e foram chamados por ele para estar nessa esfera da educação, que também é uma área de influência da sociedade, como família, como igreja, para que Deus possa dar discernimento. Eu vou orar por isso, discernimento. Porque convicção vocês têm, gente, é óbvio. Que Deus possa munir vocês de muito discernimento, intrepidez, sabedoria, para onde Ele for plantar vocês, vocês exercerem isso. Feche os seus olhos e vamos orar aqui. Pai, muito obrigado pelo seu reino, que é maravilhoso, Deus. Obrigado porque a educação é uma expressão do seu reino, Pai. Obrigado porque nós temos essa área na nossa sociedade, onde pessoas existem para poder ensinar os nossos filhos, ensinar uns aos outros, ensinar os futuros profissionais dentro da universidade. Enfim, Senhor, a educação é essa via tão intensa, com esse fluxo tão intenso de informação, de formação de opinião, de opiniões. Obrigado por isso. Obrigado por estes homens e mulheres que vieram aqui à frente, porque se estão aqui de manhã é porque te amam, Senhor, porque tem algum compromisso com o Senhor. E eu oro e te peço em nome de Jesus, que o Senhor os renove as suas mentes com discernimento e sabedoria dos altos. Tua palavra diz que no Senhor estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor revele a eles, que eles tenham a resposta certa, que a vida deles, a postura, o ensino deles sejam embebidos de verdades do reino, Senhor. Que eles não entrem nessa ditadura evangélica gospel, Senhor, que vai aniquilando tudo que tem pela frente, que é totalmente partidária, Senhor, que é uma coisa doida, esquizofrênica, Pai, que nem quem está de fora e não é evangélico não entende, que tem muita contradição com o que fala, com o que vive. Não, Senhor, que não exista contradições na vida dos meus irmãos. Que como professores, Deus, eles possam ser cheios do Espírito e excelentes no que fazem, ensinando educação física, matemática, ensinando para crianças, ensinando engenharia, aonde o Senhor os plantou, que eles sejam os melhores e que tenham a expressão do seu reino. Nós queremos abençoar a vida deles, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Permaneçam aqui ainda um pouquinho. Vamos fazer uma brincadeira super legal. O almoço está quase. Eu vou, por exemplo, Enilce. Eu quero que ela fale o nome. Enilce Artes Infantil. Ou seja, o nome dela, ela leciona artes e infantil. Aí daqui para lá, depois eu vou pegar. Porque aí a gente fica sabendo quem são vocês. Enilce, professora de artes, mas eu leciono de Mamana Caducana. Isso, Rosane, pedagoga. Manuel, professor de educação física, mais especificamente no vôlei. Leandro, História, Fundamental 2, Ensino Médio. Rodrigo, Inglês e para os jovens de 12 anos acima. Alessandro, Sábado Luz. Alex Ribeiro, Metodologia Aplicada, Universitário e Inglês Médio. Tiago, Matemática, Ensino Médio e Pré-Vestibular. Isabela, eu dou aula de circo. Rafaela, professora de Educação Física e Ensino Infantil de 1 a 4 anos. Silvânia, pedagoga. Joyce, Moda, Sustentabilidade em Projetos Sociais. Zezé, professor de dança e ensino bíblico no Sábado Luz. Júlia, professora de Educação Física. Éder, eu dou aula na pós-graduação de Ciência de Dados.
Marilúcia, eu sou pedagoga e dou aula do 1º ao 5º e para jovens e adultos também. Eu sou Arlete, professora de Educação Física, mas atuo dando aula de natação e também de 3 anos até de mamana caducando também. Eu sou o Eberson Tchubica, professor de Educação Física. Eu dou aula do Fundamental 1 e 2 e aqui na igreja com a galerinha de 8 a 12 anos. Saulo, professor de Psicologia e Assuntos assim na Jocum Brasil. Ok. Alan Gerais. Gerais. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Rapaz, eu me sinto tão honrado, tão privilegiado. E tem professores que não vieram hoje. A Aldecia, professora universitária, na UFO. O Tiago, esposo da Samela, é professor universitário. Está aqui? Então, que privilégio uma igreja pequena como a nossa e termos tantos professores aqui para estarem pensando conosco, para mostrar que nós não somos burros e nós somos pensantes. A gente é cristão e pensa e vai para frente. Não significa, irmão, quando a gente crê na Bíblia, que nós temos que ser tapados, não. Mas aquele absoluto e o princípio que nós temos, que é a palavra de Deus, é ela que rege. Então, se a psicologia ensina que se você bater numa criança, ela vai se revoltar, com quem que você vai ficar? Com Provérbios ou com o doutor em psicologia? Com Provérbios. E aí você vai ter no exemplo, na praticidade, na teoria, algumas tendências também, cientificamente falando, que a disciplina faz bem. E não o relaxo, com relação à educação da criança e assim por diante. Que beleza, graças a Deus por essa exposição hoje, Jesus na veia de cada um. E deixa eu te dizer, vá lá no vídeo WhatsApp. Se você não tiver o vídeo WhatsApp, pega o meu telefone que eu te mando, e se você não quiser entrar em grupo, não tem problema, eu te mando a profecia do pastor Samuel Doctorian, há 20 anos atrás. Ele morreu ano passado, 20 de junho de 1998. Eu era missionário na Alemanha, ainda não tinha esses computadores pequenininhos e tal, era tudo de mesa, e eu estava lá fazendo meu trabalho, e os contatos e tal, chegou no meu computador essa profecia dos 5 anjos dos continentes. E aí eu comecei a ler, falei, meu Deus, que é isso? E eu também não sou desses assim, vou engolindo, sapatinho de fogo, não gosto desses trem não. Se não for bíblico, para mim, pode sair fora, pode ser experiência sua e tal, tem que ser na palavra de Deus. E aí, eu imprimi essa apostila, li e distribuí na época, dei para a Dona Elaine, para outras pessoas. Depois desses 20 anos, muitas pessoas falaram sobre as profecias, e eu achei um canal lá, Alerta, alguma coisa assim, que esse homem, ele fala da profecia, e ele coloca eventos e acontecimentos da Europa, da África, da Ásia, do Brasil, etc., que já aconteceram e alguns que ainda vão acontecer. Como, por exemplo, esses terremotos da Europa, essas enchentes e tudo mais, as torres gêmeas, coisas assim. Então, eu sugiro a você que gaste um tempinho, ou ganhe um tempinho hoje ou nessa semana, escrevendo para mim no WhatsApp, que eu mando para você os vídeos. Você nem vai gastar tempo em ficar lendo, você vai só ouvir ali tranquilo, tá bom? É isso aí. Vamos orar. Tem almoço, queria convidar todos para ficarem. Tem comida para todo mundo, é bênção demais, muito gostosa, feita com amor. E vamos para frente, vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos, à medida que for passando o tempo, Saulinho, eu e você, vamos conversando sobre outros temas. Por exemplo, escola sem partido, eleições 2018. Eu quero mostrar o perfil de cada candidato para vocês.
e a história de cada um até onde a gente alcança, pelo menos o que estão falando por aí, não somente o que a Globo ou Record ou eles colocam, mas ir mais fundo um pouco, tá bom? Vamos orar então. Querido Pai, muito obrigado demais por essa aula, por esse tempo que a gente teve hoje aqui, que foi até curto, para tanto mantimento, para tanto assunto. Eu peço ao Senhor que o Senhor inculque aquilo que é de bom e do alto da palavra de Deus na nossa mente, para que nós tenhamos discernimento, como foi orado pelo Saulinho. E que assim sejamos bons cidadãos, bons professores, bons líderes, bons pais, bons filhos, de acordo com a palavra de Deus. E como cidadãos dessa terra que salgam e iluminam esse mundo. Abençoa o nosso almoço agora, por favor, e que tenhamos saúde a partir dele. Em nome de Jesus, amém.